não tiver agora o bacalhau, eu posso fazer com frango, com outras sugestões que a gente vai comentando. Ali eu tenho 2 de bacalhau e 1 de frango. Até para você... Você pintou diferente aqui. Qual que é o de frango? Esse de frango. Esse de frango. Aqueles 2 de bacalhau. De bacalhau. Com espinafre. Bacalhau com espinafre. Tá, posso fazer de frango, posso fazer de linguiça? Linguiça, calabresa, com queijos. Posso fazer de... como é que chama aquele presunto? Presunto defumado. Tá bom. Um só de queijo, por exemplo. Tá. Então veja, o tamanho é grande, não é? É grande. E eu tenho esse rendimento com quase meio quilo de farinha apenas. Esses 3. Os 3? Os 3, com uma receita só. Esses 3, desse tamanho, dá pra congelar? Perfeitamente, 90 dias no freezer. Com meio quilo de farinha você faz tudo isso? Ai, que lindo! Ou você faria metade, faria meia dúzia, um tamanho menor, mas um tamanho lanche, individual, digamos assim. Entendi, tá. Entendeu? Vamos começar pela massa? Eu não quis fazer sugestões assim muito sofisticadas. Eu estou trazendo coisas bem pro dia a dia, práticas e ao mesmo tempo diferentes. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá? Começamos pela massa. Pela massa fermentada. Massa fermentada começa com 40 gramas de fermento fresco para pão, aquele de 3 padaria. colheres de sopa, mais ou menos. Tá. Então, olha, se eu não tenho uma balancinha, mais ou menos 3 colheres assim. Tá bom. De fermento fresco. Tá. Tá certo? Uma colher de sobremesa de sal. Não, de açúcar. De açúcar. Tá Uma aqui. colher de sobremesa de açúcar. Então, primeiro eu vou dissolver, olha, o fermento com o açúcar, depois eu junto todos os outros ingredientes, como a gente faz sempre. Tá. Tá? Uma colher de sobremesa de sal. O sal não faz o mesmo efeito do açúcar junto com o... Não, ele vai sobressair ao açúcar, porque na verdade é uma massa mais para salgada. O açúcar é na mesma quantidade, mas como a farinha é um volume grande, ele tem que ter até para que tenha uma fermentação melhor. O açúcar ajuda a fermentar. Ajuda a fermentar, tá? E acaba realçando o sabor do sal também. Uhum. Você já viu que no bolo de Uma pitadinha de sal, para realçar o sabor do açúcar. Entendi. Gente, eu sugiro que você, as massas do Álvaro são sempre muito doces, tudo bom. Mas as massas, especialmente, a gente tem feito aqui aquela esfirra maravilhosa que um monte de gente Você não esquece desse. Você sabe por que eu não consigo esquecer dessa esfirra? Primeiro que Coisa boa, viu? eu faço essa esfirra toda semana lá em casa. É mesmo? Ontem mesmo tinha lá, a Priscila aprendeu. Então toda semana tem, uma vez por semana de aperitivo vem Que a maravilha. sua massa de esfirra, que é a melhor que eu já experimentei na minha vida. Que bom, obrigado. E depois que a gente recebe carta todo dia, contando, que estão ganhando dinheiro com um negócio, qualquer esfirra. Qualquer esfirra. Eu também recebo lá na escola. Não, porque tem receitas que mudam a vida de um monte de pessoas aqui. Então essa foi uma delas. Então eu estou ressaltando que eu sugiro que você vá copiando comigo aqui essa receita que eu não comi. A massa está maravilhosa ali, estou vendo, né? Não experimentei ainda, mas copia a receita porque esse rapaz é bom demais. Então, copia porque vale a pena. Você passa a vender esfirra e calçone. E calçone, faz calçone menor, é Um assim. item a mais, não é? 2 ovos inteiros. Esses ovos ligeiramente batidos, eu já coloquei o sal. Então tá aqui 2 ovos. Meia xícara de chá de óleo. Isto. Aqui. 50 gramas de manteiga sem sal. Isso, como ele já leva uma quantidade razoável de óleo, a manteiga de óleo não precisa tá. ter em quantidade grande, olha. Ah, Para tá. que haja um equilíbrio e não tenha uma massa engordurada, não é? Meia xícara de chá de água morna. Isto. Se estiver um dia muito frio, de morna, Já quente. não, para Não? fria. De morna para quente, que você quase nem consegue pôr o dedo, eu coloco aqui, matei o fermento. Acabou Ah, o não fermento. posso nunca. De morna para fria, sempre. Num dia frio. Um dia frio. Se estiver um dia muito quente, então água, temperatura ambiente. O leite Tá. também. E meia xícara de chá de leite morno. Isto, E depois 500 gramas de farinha de trigo. mais ou menos. Uma farinha especial, como o Álvaro sempre recomenda aqui, que o seu produto vai sair com sabor melhor, né? Se quiser se usar uma farinha de boa qualidade. Então, olha, como a gente fala sempre, para todas as massas fermentadas, nunca colocar farinha de uma vez. O esquema de preparação é a mesma do pão de batata, das massas fermentadas. Então vai acrescentando essa farinha aos poucos. E perceba você em casa que o Álvaro, inclusive, suja uma mão só.
Ah, sim. Que eu acho que são dicas que às vezes a gente olha e não presta atenção na hora. Claro, Né? Mas eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, porque é um jeito mais inteligente de E você... nessa hora toca o telefone. É mesmo? É a lei de Murphy, tem uma lei de Murphy. Então, se tem uma chance de acontecer alguma coisa para dar errado, uma só, tenha certeza que vai acontecer na hora que você menos espera. Então, fica com a mãozinha limpa. Fica com uma mão limpa e vai trabalhando com a outra. O telefone. Exatamente. Olha aqui, eu estou então acrescentando a farinha aos poucos e a massa já quer sair da tigela. Ela começa a ficar mais solta. Vou pôr mais um pouquinho. E aqui você estava com meio quilo, meio de jeito. 600 gramas. Eu já tinha colocado um pouco a mais. Tá? Eu tinha pesado 600 gramas. Então já deixo separadinho um pouquinho mais de farinha do que eu vou usar. Isso. Nesse ponto, olha, a massa começou a querer soltar da tigela. Eu passo aqui para a bancada e vou fazer de novo aquele processo de você vai abrir rasgar a massa. Rasgar a massa. Todos os pães, pelo menos os que eu faço, ou qualquer massa fermentada, eu sempre uso esse processo aqui. E que faz a diferença na massa muito grande, final? Muito grande, porque eu estaria fazendo o trabalho da manceira, da padaria. Então se você fica só sovando, conforme você sova, a massa gruda. Vai pondo farinha, vai pondo farinha. A hora que a massa desgrudou da mesa, digamos assim, eu passei 10 estações do ponto certo. Entendi. E aí você vai embatumar a massa. Vai embatumar, não vai ficar boa. Aquela massa que não cresce bonita, não fica aqueles buraquinhos, né? Massa bonita é aquela fofinha. Sim, sem dúvida. Olha, então eu vou rasgando essa massa. Não estou preocupado neste momento com farinha de trigo. Tá. Ela está grudando e continua grudando para que ela fique muito bem rasgada, misturada, olha, homogênea. Mas você vai percebendo que enquanto você vai fazendo isso, ela vai tomando consistência. Isso, e ela começa a querer soltar da própria mesa por causa do óleo. Tá vendo? O óleo vai se liberando. Exatamente. Os outros ingredientes vão se juntando, olha lá. Olha lá. E ela começa a ficar uma massa mais homogênea. Isso. E quanto tempo? Acabou, uns 3 minutos só. Não precisa muito. Não precisa ficar sovando. Algumas pessoas às vezes chegam, mas eu sovava a massa do pão em 40 minutos. Nossa senhora. O braço ia ficar doendo sempre. Não é? Cada vez que pensava em fazer pão, não é nada, né? Agora não mais. Eu vou ficar 40 minutos sovando esse pão. E olha, acrescentou muito pouco farinha. Então veja, eu juntei toda a massa. Agora eu vou fazer aquilo que as pessoas faziam, sovar um pouquinho. Tá. Só para ela enxugar. Olha, agora você faz isso. Para enxugar. Para enxugar, para ela não ficar muito mole. Tá. E olha que massa bonita que a gente vê nascer aqui das mãos novas e que a gente pode fazer do mesmo jeito. Isso aqui é legal aqui no nosso norte, que não é milagre, não é que vem pronta e acontece. Não, elas acontecem aqui mesmo. Você vê que essa massa não ficou, olha que bonitinha. Não ficou assim de graça, quer dizer, estou vendo ele fazer aqui, não é outra que está em outro lugar. Os ingredientes que foram colocados são os que estão aqui, com certeza, não é? Estava vendo? Estava vendo. Vou repetir para você todos os ingredientes dessa massa fermentada. 40 gramas de fermento fresco para pão, 1 colher de sobremesa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, 2 ovos inteiros médios, meia xícara de chá de óleo, 50 gramas de manteiga sem sal, meia xícara de chá de água morna, caso o dia esteja mais para frio, meia xícara de chá de leite morno e 500 gramas de farinha de trigo aproximadamente. E foi mesmo. Olha, aqui tinha 600, tá? Sobrou 100 gramas. Veja, Ana. Tá pronto. Olha, tente, conta pro pessoal como é que está. Tá uma fofurinha. Tá muito macia, tá vendo? E ela, já vou deixar crescer, dividida em 3 partes. Porque você vai fazer 3 calções. 3 calções, olha. Aí você faz isso. Uma bolinha. Boleia dessa forma. Deixa aqui. Olha. Assim, pondo essa parte pra dentro. Olha. E ela vai alisando a superfície. Tá vendo? Ó. E ela vai descansar por uns 20 minutos. Tá. Até que ela fique bem macia e bem crescida.
Olha, você põe assim, uma quase gruda na outra, assim, uns 20, 25 minutos. Pode deixá-los aí pra gente ver o que vai acontecer? Pode, tranquilamente. Então tá bom. E se o fermento não for bom em casa, fizer um negócio desse, se o trem não crescer? Se o fermento não estiver bom, o que vai estar mostrando para mim antes de eu preparar? Ele vai estar muito escuro ou ele vai estar com um cheiro não muito agradável. Então esse já é um fermento que não está bom. Ele vai estar assim, aquele marrom escuro. Ou quando ele está na geladeira, muito liguento, assim, muito pegajoso. É um fermento também que não está bom. Então não vale a pena. Não. O fermento você compra e coloca num vidro bem sequinho, bem limpo, e ele fica na geladeira por 20 dias. Mais que isso já avançou. Mais que isso eu colocaria no freezer por 90. Freezer 90 dias. Aí o que vai acontecer? A pessoa tira o fermento do freezer, ele vai ficar um puxa-puxa. Tá. Mas se estiver dentro desse prazo, pode utilizar que ele vai estar bom. Entendi. Tá? Agora o recheio. O recheio. 200 gramas de espinafre cozido. Eu vou usar uma dessa mesmo. Ah, já? Já. Vou usar uma antes de crescer. Antes de crescer, porque eu não tenho outra fermentada. 200 gramas de espinafre cozido e refogado com alho, azeite e tempero. Isso. Esse espinafre, o pessoal que encontra pode comprar aquele espinafre congelado que vem assim, em bloco no supermercado. Ou compra o maço no supermercado, na feira, cozinha, espreme e depois refoga com azeite e alho e um pouquinho de sal, os temperos a gosto. Bem saboroso. E espreme toda a água. Porque senão essa água vai entrar toda aqui e eu fico com uma massa. Igual o negócio da carne descida lá. Isso. Então o espinafre está bem sequinho. Está bem sequinho, olha só, foi espremido. Coloca numa peneira depois dele cozido e vai apertando com a mão e ele vai ficando sequinho. Tá bom, não tem água nenhuma. Tá, vou até comer. 300 gramas de bacalhau demolhado, porque eu tô com a fome danada, demolhado e refogado com tempero a gosto. Isso, o bacalhau, como sempre, nós já fizemos outros pratos de bacalhau aqui. Se for aquele bacalhau filé, aquele grosso, que é o que normalmente eu prefiro comprar e utilizar, ele fica de molho durante 30 horas. De um dia para o outro? De um dia para o outro. Vai trocando a água, deixa o bacalhau dentro da geladeira, para não ficar cheirando, não é? E aí, neste caso, eu não aferventei. Eu só deixei ele de molho, como diz aí, demolhado. Você não aferventou? Não. Depois o que eu fiz? Eu coloquei numa panela um pouco de azeite, dourei um alho e já coloquei o bacalhau, entre aspas, cru ainda. Sem cozinhar, sem passar pela água? Por que, Alma? Eu particularmente não gosto de aferventar bacalhau porque o melhor do bacalhau, o sabor melhor, ficou lá naquela água que você joga na pia depois. Então, normalmente, 90% das receitas que eu utilizo ele fica mais saboroso? Cru, muito mais saboroso. Quer dizer, você deixando 30 horas na água, ele vai tirar o excesso de sal? Vai tirar o excesso de sal, mas não perde aquele sabor bom que a água quente normalmente tira. Vou fazer essa experiência mesmo. Isso, até, por exemplo, bacalhau que vai ao forno, você pega aquelas postas, coloca com molho branco. O frango de hoje, por exemplo, poderia ser, no lugar do frango, postas de bacalhau, com molho de queijos. Só que eu não aferventaria, eu colocaria ele só demolhado. Tá? 200 gramas de queijo prato ralado grosso. Aqui. 3 tomates médios sem sementes com pele, picadinho temperado. Isso, picadinho, temperado. Aí você deixa por uns 15 minutos para ele pegar o sal. Põe na peneira e espreme toda aquela água também. Porque quando você põe o sal, ele desfora, né? Isso. Ele vai jogar uma água, você não... Então tem que aguardar uns 15 minutos. Entendi. Meia xícara de chá de parmesão ralado grosso. Tá aqui. Só isso, né? Só. Então vamos lá. Então veja, essa massa cresceu, tá fofinha, fermentou depois de uns 25, 30 minutos. Aí você vai abrir. Quando você deixar a sua massa crescer, você vai conseguir abrir, inclusive, com mais facilidade, para ela estar mais malhada. Mas mesmo assim já está lindo. Já está abrindo muito bem, olha. Você vai abrir mais ou menos, não diria nem um retângulo, nem um círculo. Olha, ela vai ficar assim, meio ovalada. Ovalada, isso, exatamente. Diga uma coisa, o calzone, ele nasceu um pouco derivado daquelas pizzarias, né? Na verdade, o calzone é uma pizza fechada. Uma pizza fechada. A origem dele é essa. Então tá aqui, olha, nem muito fina
nem muito grossa, acho que meio centímetro. Tá. Não é? Na hora de montar, você já monta ou numa assadeira ou numa chapa de alumínio. Para ir pro forno. Para ir pro forno. Só que eu faço isso. Forno quantos graus, não? 180 a 200 graus. Eu já coloco aqui, porque nós sentimos uma dificuldade em tirar o calçone montado para colocar na assadeira. Então eu já monto aqui em cima. Ah, depois que você recheou é difícil você transportar. Porque ele fica muito delicado, muito cheio de recheio. Aí você fecha e põe o outro aqui. Ah, ao contrário. Entendi. Aberto aqui, para lá, fechou, então fica um de cada lado. Ah, que legal. Tá vendo? Entendi. É interessante porque facilita bastante o seu trabalho. Esse mesmo sem ter crescido, eu liguei meu forno lá, pode no forno? Pode. A gente deixa ele crescer um pouquinho. Depois pelo de... menos. Ah, tá isso, bom. tá? Então, a primeira camada, olha, anotem aí que essa camada, esse calçone é montado em camadas. Eu não vou misturar, naturalmente, tudo isso. Tá. Então, veja. Bacalhau super temperado, gostoso, refogado. Você provou? Não. Não? Então prova. Tá bom? Muito bom. Tá aqui, olha. Uma camada de bacalhau. Uma de bacalhau. Com alho, com azeite. Agora o espinafre. Também passado no azeite, no alho. Isto. Você me faz um favor, tem uma tigelinha com requeijão na geladeira? Você pega pra mim? Ah, vai requeijão? Vai o requeijão de baldinho. Está numa tigelinha aí. Mas eu acho que eu não falei esse negócio pra minha receita aí. Acho que a gente pulou isso. Não. Tá aqui, olha. 300 gramas de requeijão cremoso. Ah, de baldinho. De baldinho. Você tinha falado? Eu não lembro. Vou falar de novo. 200 gramas de espinafre cozido e refogado com alho, azeite e tempero. 300 gramas de bacalhau só demolhado e refogado com temperos a gosto durante 30 horas o demolhamento. 200 gramas de queijo prato ralado a grosso. 3 tomates médios sem sementes, com pele, picadinho e temperado. 300 gramas de requeijão cremoso, pode ser de baldinho ou de caixinha, que é esse aí que ele está colocando. E meia xícara de chá de parmesão ralado grosso. Olha que bonitinho que ele fez. Então eu vou colocando colheradas, uma colher de sobremesa, mais ou menos, tá vendo? Ah, para ficar distribuído em todo o calçone. Isso, em todo o calçone. Só na pontinha que fica um pouco mais de massa. Então, primeira camada, bacalhau, espinafre, requeijão. Agora, queijo prato. Primeiro o tomate. O tomate. Olha, aqui tem Olha como esse tomate está sequinho, gente, ó. Isso. Ele cortou bem picadinho, temperou com o seu gosto aí de tempero, orégano, sal. E deixou escorrer a água do tomate. Não pode sobrar água para ele. Apertei contra a peneira, tá? E agora queijo prato grosso. Olha como vai crescendo. Alto, crescendo. Olha, então, ao invés de esparramar na massa toda, você coloca de um lado só. Isso. Porque você vai fechar que nem um pastelão. Italiano é um bicho que gosta de comer bem, né? Nossa, as comidas italianas não tem. E o que? Vai pôr parmesão ainda? Parmesão. Oh, Deus. Olha só, o que italiano faz. Não é? Foi não quer engordar. Então é uma sugestão, não diria simples, né? De bacalhau, uma sugestão boa. Então, se você não tiver o bacalhau, vai lá na geladeira, se tiver presunto, embaixo, põe o frango. Ou põe o presunto, ou põe, também é muito gostoso, qual outro calção? De queijos e... de brócolis, também. de escarola com alite, por exemplo. Fica ótimo. É maravilhoso. E sempre um requeijão e um queijo prato para dar uma cremosidade, para que ele não fique seco. Quando sai do forno, você puxa assim, para comer, é uma delícia. Só que às vezes é individual, né? Às vezes é individual. Essa aqui é para uma pessoa só, no lugar. Se for filho adolescente, come dele. Vai falar para o hospital. Olha aqui, clara de ovo. Só passando de um lado, para que ele não abra. Você vê que o meu tá fechadinho mesmo. Não abriu, olha, só de um lado, uma cola. Então, clara de ovo de um lado só. Isso nessa meia lua. Agora eu fecho. Vem com a massa aqui. Olha. Só deitou. E aqui, como está aberto, você vai fazendo isso aqui, olha. Vai empurrando o ar.
Ah, senão para tirar o ar. ele fica cheio de ar e aí dificulta Pra assar. para assar. Pronto, tirei. Agora com esse aparelhinho aqui, este aparelho de uso você universal. vai, olha, É um aparelho do pão de uso universal. Apertando dessa forma para dar um acabamento. Você pode comprar esse aparelho aí, que ele está usando, inclusive, em bons supermercados do ramo, em lojas importadas. Esse não está vendo. Esse aparelhinho do Álvaro é só dele. Você organiza o seu, tá bom? Olha aqui. Ó, que dedinho bom. Eu acho que fica melhor do que com um garfo. Você não acha? Bonito, bom, agora nós vamos pincelar com ovo inteiro. Clara e gema. Clara e gema. Pra dar aquele colorido ali. Olha, eu faço assim, quer ver? Deixa eu pôr aqui. Eu tiro um pouquinho da clara, para ele não ficar muito pálido. Sim. Tirei um pouco. O que sobrou na metade da casca é o que eu utilizo. Tá? Entendi. É mais gema do que clara. Isso, e não é só gema pura. Tá. Senão ele formaria uma crosta muito grossa. Tá. Então veja, eu fiz um para mostrar para as pessoas de casa. Você então já abriria essa outra massa, coloca aqui da mesma forma, recheio, joga para cá antes de passar a gema. Dá para fazer de 3 senão a massa iria colar. Entendi. Não é? E olha, ela está crescendo, deixa só. Pode fazer de 3 sabores, né? Com a mesma massa você providencia 3 recheios. E aí vai pro forno, quanto tempo? Se eu já deixei a massa crescer lá 20 minutos, quando eu abrir recheio, posso ir pro forno? Pode ir pro forno. Se estiver um dia muito frio, você deixa crescendo aqui nesse ponto uns 15 minutos. Tá. Que é o que nós vamos fazer aqui agora. Isso, ele vai ficar uns 20, 25 minutos no forno a 200 graus. Eu vou mostrar, inclusive, daqui a pouco pra você, esse calzone aqui, que hoje, graças a Deus, ele vai ficar aqui o dia inteiro, ele toma conta. Porque quando ele deixa pra minha conta aqui, queima, o Jair fica correndo atrás de mim, olha lá, tá queimando. Então não dá certo. Em casa queima também? Não, porque em casa eu tô por conta, né? Aqui eu tô por conta de um monte de coisa, eu vou embora e esqueço. Olha aqui, e agora? Queijo ralado. Ou gergelim, ou orégano, ou queijo, ou semente de papoula, que eu até trouxe para mostrar o que é, algumas pessoas não conhecem. O supermercado está vendendo, mas não fique triste. Não. O seu aí. Queijo ralado encontra, olha. Olha que queijo ralado bonito que fica aqui, ó. E se alguém tiver um freezer, uns 2 peitos de frango, já tira para fazer para o jantar, que é a nossa última receita de hoje. Aqui. Qual que você quer que eu come, ó? Olha, esse daqui é de frango e esse daqui é de olha que bonita mesmo que ele aprontou aqui. Um pouco de vinho, um pouco de tomate. Mas qual que você quer? Prova os dois. Prova o de frango e o de bacalhau. Vou cortar no meio para que você veja como é que tá aqui dentro, ó. Porque isso aqui vai ser o almoço, pelo jeito, de muita gente que está por aqui. Vou abrir ao meio. Você viu que legal que o Álvaro colocou? Você colocou em cima de um suplá de palha. De palha? É, exatamente. Que apresentação bonita, olha. Aquele... Eu comprei esse suplá em Fortaleza. É? Bonito, ó. Vou mostrar aqui para a turma do Jair. Esse é um recheio de frango. Eu vou cortar esse aqui agora. Isso, e o pessoal de casa está falando, mas o que mais tem nesse recheio de frango, não é? Então deixa eu contar. Não tem o espinafre. Tem aquele frango gostoso, refogado, que a gente faz às vezes para coxinha, sabe? Aquele frango bem úmido. Então eu coloquei uma camada de frango, uma camada do requeijão cremoso, depois foi colocado frango, requeijão cremoso e queijo prato. Frango que você não pôs de espinafre, olha, tem uma diferença. Dá pra ver? Dá. Olha lá, esse é o de espinafre com o bacalhau. Isso. E o outro é o frango com queijo prato e o requeijão cremoso. Você só não pôs de espinafre, então, e o tomate? Isso, o tomate também não coloquei. Mas se o freguês lá quiser e achar que... aí fica a critério. Tem que gostar disso. Mesmo com tomate, congela durante os 90 dias sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui a cremosidade, olha. Ai, não precisa nem estar quente para comer. Eu tô salivando aqui. Não precisa nem estar quente. Olha essa massa de pão, gente. Realmente é muito macio. Vou cortar 2 aqui. Ai, que fome! Hora do almoço. Janete já me mandou embora faz tempo. Já? Claro. Quando chega a hora de eu comer, ela fala, vambora.
Primeiro eu vou comendo bacalhau, viu, Benete? Pra você sofrer um bocadinho aí, viu? Depois você come. Tá sofrendo faz tempo, né? Primeira massa, vamos ver? Esse bacalhau fica diferente. Fica mais saboroso. Fica mais com textura. Isso. Eu fico com mais Porque o outro textura. desmancha muito, não é? Ó, o bacalhau com textura. Bom, o bacalhau eu já sei. Já. Agora, já eu te mostro mais. Agora eu vou botar o frango. Franguinho. Olha lá, embaixo ele fica bem douradinho. Tá vendo aqui embaixo? Isso. E não está. Olha os buraquinhos da massa, olha aí. Sabe que não é aquela massa que fica prensada embaixo, dura? Sabe aquela? Viu os buraquinhos? Que dúvida! Realmente, estou com uma dúvida, sabe por quê? Eu não sei qual que é melhor. Vou tentar de novo, no bacalhau. Aí. Gosto mais de bacalhau. Gosto mais cheguei. Mas o frango Você já conhece, mas o bacalhau é mais... Tem cachorro aí, Cezinha? Poucos, muitos, sim, médio. Muito bacalhau, muito cachorro. Pode vir até aquele gato. Esse aqui, ó. Aquele gato bonito que está acompanhando o cachorro. Olha, esse é perigoso. Adoro. Muitas receitas, como nós